Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast em Tríade e, como sempre, temas que vão atender muitas expectativas e vai alcançar aí o teu coração, vai alcançar a tua cabeça e vai ajudar você a pensar mais sobre diversos temas. E o tema de hoje é um tema extremamente necessário, porque hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Eu sei que quando eu falo esse nome, ansiedade, já tem um monte de gente coçando a cabeça dizendo eu preciso ouvir isso, e de fato precisa mesmo. E para compor comigo essa tríade, eu tenho duas colegas especiais aqui da área da saúde mental, psicóloga, neuropsicóloga, e a gente vai tratar sobre a ansiedade com esses dois olhares, tá? Então, te prepara porque o programa tá muito bom hoje, tá certo? Detalhe, dá um like aí pra gente, se inscreva no canal, compartilha, faz esse conteúdo chegar para muita gente, porque eu tenho certeza que com isso você vai fazer esse papel missionário de ajudar muita gente com esse tema tão importante, especialmente no programa de hoje. Bom, eu estou aqui com a Elaine Pereira, ela é neuropsicóloga, psicóloga clínica com mais de 10 anos de atuação na área de saúde mental, especialista em terapia familiar e de casal, neuropsicóloga e terapia cognitiva comportamental. Hoje, Elaine atua como CEO e psicóloga do Espaço Reconhecer. Também comigo a Andréa Fadu, minha colega, amiga, um presente que Deus me deu aí nessa jornada. Ela também é psicóloga clínica, atuante na saúde mental, com muita experiência com adultos com espectro autista e sexualidade humana e um monte de coisa que você vai saber aqui. Bom, são duas colegas, porque eu tenho tido o privilégio, né? Eu estou trazendo aqui primeiro os meus colegas, né? Então, a Elaine, nós fizemos parte da mesma turma, de especialização em neuropsicologia, e a Andréia, nós fizemos o nosso TCC, hein, Andréia? Dei muita dor de cabeça para essa Andréia. E deu muitas crises de ansiedade. Muitas crises de ansiedade. Né? E que bom que nós tínhamos o Manuel Cristo, que foi o número 1. Sim, ele veio aqui como o nosso convidado número 1. E eu fiquei muito honrado assim de ele aceitar o convite, né? Então essa experiência que a gente teve na psicologia, eu acho que quando olho, né, para essa jornada, a gente vai ver essas joias preciosas que apareceu no caminho da gente. E foi uma construção, né, Evaldo? Não foi nada que veio assim, vamos fazer o TCC junto. Foi uma construção. Exatamente. Desde o início, acho Sim. que desde o primeiro dia de curso. E estamos aqui, né? Bom, e o nosso tema, e assim, eu acho que não tem um tema tão atual, com tanta relevância, para quem atravessa aí, né? Nós fazemos parte da história mundial, onde nós vivemos uma pandemia terrivelmente avassaladora, mal compreendida, e que ainda hoje temos aí as suas sequelas, ainda hoje tem as suas fisionomias distorcidas, ainda hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. E era claro, nós todos sabíamos, não só os psicólogos, mas muita gente sabia que isso ia desembocar numa humanidade mais ansiosa, né? Especialmente nós aqui no Brasil, que nos tornamos o país mais ansioso do mundo. Então, boas-vindas a vocês. Andréia, muito obrigado por aceitar esse convite. Elaine, muito obrigado por vir. E eu agradeço a Andréia por ter te trazido aqui comigo. Que bom. É um prazer estar aqui. E tu falaste sobre o Brasil ser o país mais ansioso e esse efeito dominó da pandemia, né? A Organização Mundial da Saúde anunciou isso, né? Já no primeiro ano de Sim. pandemia. Que a quarta onda seria da saúde mental. Né? E aí vem caracterizado, para além das pessoas que manifestaram quadros psiquiátricos com o vírus do Covid-19, veio a questão da ansiedade, por questões financeiras, confinamento e todo esse caos Sim. que todos nós vivemos, né? Então, realmente é algo que antecipou. Eu acho que a questão da ansiedade patológica já era algo meio que viria para a nossa sociedade, né? Uma sociedade do imediatismo. Se eu quero falar contigo hoje, eu te mando um WhatsApp. Antes, né, quando eu era criança, eu tinha que ligar para tua casa e torcer para te estar na tua casa.
né? E para tua mãe gostar de mim, porque se ela não gostasse, ela não daria o recado. Não era assim? Isso mesmo. Então, nós crescemos num outro mundo, onde a velocidade era diferenciada. Hoje, para além do WhatsApp, tem o WhatsApp com velocidade 2. Se eu te mando um áudio e tu tá com muita pressa, tu antecipa o que eu tô falando. É verdade. Né? Então, a gente tem vários indicativos. Se para nós, né, que já somos adultos, formados, família, já é muito difícil, você imagina para as crianças que já chegam no mundo com velocidade 2. É verdade. Nós estamos vivendo nessa só, época né? do imediatismo mesmo, Sim. né? Do instantâneo. Né? Sim. Sim. E não só, né? Essas crianças, elas, no início do desenvolvimento, já passaram por um confinamento. Ir para a escola foi muito difícil, porque eu vivia a minha vida muito limitada. Somente ali com as pessoas muito próximas a mim. Então, eu não convivia com outras crianças. Essas crianças não aprenderam jogos sociais, regras sociais de convívio primário, que é tão importante nessa primeira infância. Então, o que acontece? Quando vão para a escola, elas não sabem se comportar. Então, assim, por exemplo, eu percebo no meu fazer, chegam muitas crianças com diagnóstico, né? Já com diagnóstico, inclusive de autismo, Ivaldo. E aí você vai ver, não, é todo o meio em que ela está inserida, onde não houve um adequado desenvolvimento, não houve uma funcionalidade nesse desenvolvimento dessa criança. E aí, como trabalhar isso se a família também está adoecida? Sim. Né? Que é o meu grande nó. Né? Não sei se tu sabes, mas eu não sei se a Organização Mundial da Saúde já reconhece, mas já tem um nome, a coronofobia. Ela trouxe esse transtorno. Né? Então, tem pessoas que até hoje ainda não saem de casa. Até hoje, pessoas não conseguem conversar sem uma máscara. Né? Não permitem. Eu tenho crianças no consultório que são escravas do álcool em gel. Né? São sintomas responsivos, né? Ou seja, Sim. Estão respondendo a uma realidade que viveram, né? Porque antigamente a pessoa ficava ansiosa e a gente, tipo assim, mas por que essa pessoa está ansiosa? Hoje em dia existe realmente uma razão de ser que agravou essa resposta. A ansiedade, ela sempre foi algo muito normal do ser humano. É o que me protege do perigo, é o que me protege de situações que podem me levar a uma situação desagradável. E coloca em estado de alerta diante de um perigo real, Exatamente. iminente. Só que o estado ansioso, o paciente ansiogênico, com traços ansiogênicos, ele tem isso muito exacerbado. Só que ele não consegue enxergar isso. Esse aumento, né, de perspectiva, com temores, com perigos, enfim, porque são diversos os fatores. E aí ele, quando busca ajuda, ele já está num grau, muitas vezes, muito adiantado, já com crises de pânico instalados, onde a recuperação é mais lenta, é mais difícil. Então, não há um trabalho, talvez agora, a partir de agora, com esse adoecimento mundial, comecemos a trabalhar em prevenção. Sim, né? Perfeito. Porque eles já chegam num estado extremamente adoecidos. E aí você ter essa sensibilidade para acolhê-lo, para tranquilizá-lo e trazer essa família junto. Sim. E aí, Andréia... É o nosso dia a dia. A Andréia trouxe duas coisas bem interessantes, né? Que é, quando ele já chega muito adoecido. Por quê? O normal da família dele já é uma ansiedade. Já está no 12, né? Exatamente, já funciona no modo patológico. Eu digo sempre no consultório, Valdo, tem um ranço o jeito do fulano. Porque geralmente o jeito do fulano esconde um dodói. Sim, né? com Um certeza. funcionamento adoecido. Porque aquilo ali é o normal daquela pessoa. Ela não se dá conta que ela funciona de forma adoecida, porque desde que o mundo é mundo, ela funciona assim. E aí, quando a Andréia fala das crianças que não socializaram, eu sempre me lembro da filha da Tata Werneck, que é humorista, né? Que a menina foi ver outra criança pessoalmente, ela tinha mais de 1 ano de idade, né? Então, assim, são prejuízos, são lacunas significativas que a gente precisa estar sempre atento, observar o que é o jeito do fulano e o que é realmente traços patológicos. E aí acho muito bacana quando no começo tu pedes, compartilhe, seja missionário, né, dessa mensagem.
Porque quando a gente está acostumado a funcionar de uma determinada forma, se ninguém me diz que é patológico, não temos educação de saúde mental, não temos inteligência emocional. Isso não é divulgado. Agora, pós-pandemia, vem, né? Teve um cantor famoso que não cumpriu a agenda de shows, que veio pro Rock in Rio, o Justin, né? Justin Bieber. Ele, né? Que não cumpriu, que vem levantando algumas bandeiras, algumas figuras públicas que vem levantando essa bandeira. As Olimpíadas, consegue. né? Nós tivemos Sim. aí a ginasta americana. É verdade, verdade. E outros atletas. Não, isso, não vamos longe, vamos ao Padre Fábio de Mello, Sim. né, que teve coragem de expor, né, a síndrome do pânico, o próprio Marcelo Rossi, né? Marcelo Rossi, ele ficou desfigurado. Foi. Né? Então, fisicamente teve uma mudança significativa. Então essa exposição acaba... É muito interessante estar exatamente. Tu falaste dos religiosos e eu me lembrei que ela falou da Tatá, e eu lembrei no universo da comédia, isso tem sido muito comum. O Whindersson Nunes. E aquela coisa que eu sempre digo, o sorriso é a máscara da dor. Nós vivemos num momento onde você precisa ser feliz, né? Você tem que estar feliz, como se felicidade fosse um estado permanente, não fosse algo episódico na sua vida. Então eu tenho que ser bom filho, eu tenho que ser bom profissional, eu tenho que ser bom pai, eu tenho que ser bom em todas as minhas relações. Tem que ser bonito, tenho que ter excelência. Exatamente, eu tenho que andar de acordo com a moda, eu não posso demonstrar fraqueza. Então, você vai se escondendo, vai criando essas máscaras. E vai se perdendo de si mesmo, né? Sim. E depois não se Da sua reconhece identidade. mais. Né? Eu sempre lembro. O sucesso traz isso, né? Eu sempre digo que... O não reconhecimento. Eu sempre digo que ninguém é tão feio como na foto de identidade e nem tão bonito quanto no perfil das redes sociais. Né? E isso a gente precisa entender, né? Sim. Que a vida real não tem filtros, sim, né? Que a gente precisa viver o que é real. Eu lembro de uma aula que nós tivemos na especialização, que falava sobre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Eu nunca esqueci aquilo por causa da forma como o professor na época falou sobre isso, né? E que na ansiedade, né, como é que acontece? O sistema nervoso simpático é aquele que você vai atravessar uma rua e percebe que vem um carro em alta velocidade e ele te coloca em estado de alerta para você fugir ou recuar. Ele vai te acelerar e te colocar para um comportamento de fuga, de proteção. Aí você atravessa a rua lá do outro lado, como é que você está? Você está ofegante, o coração está batendo forte, você está em estado de alerta, aí com o passar do tempo, você se livrou do perigo, você está do outro lado da calçada, você respira de novo, aí o sistema nervoso parasimpático entra em ação e você se acalma, se tranquiliza. É como se o sistema nervoso simpático te colocasse para ação, coloca os músculos, coloca tudo para agir, né? O teu suco gástrico, tudo aqui, e o sistema nervoso parasimpático diz parasimpático, para. Só que na ansiedade é como se você estivesse o tempo todo na iminência do perigo. Em estado de alerta. O tempo todo em estado de alerta. Isso deve causar um cansaço extraordinário, né? Então, neuroquimicamente, isso é um sério problema, porque quando você fica muito tempo no estado, né, de hipervigilância, de tensão, você aumenta a produção do cortisol. O cortisol é veneno. O estresse. Né? Inclusive, quem tiver curiosidade pode estar depois solicitando aí um exame para o médico. Você faz, só sei que tem que fazer de manhã cedo, né? Um exame de sangue simples para ver o nível de cortisol. Porque esses picos de ansiedade, eles prejudicam a atenção, memória, e aí a gente já fala de tudo. Relação de trabalho, familiar, de tudo. Né? Vai fazendo um efeito dominó. Porque o parasimpático não consegue entrar em ação na sequência e a pessoa voltar. E aí, como a Andréia bem colocou, às vezes um carro e às vezes não tem o carro. A pessoa já está quase que permanentemente no estado de hipervigilância. Eu sempre digo, né, como eu atuo nessa área com adolescentes, né, é difícil explicar, eu não posso usar esse vocabulário, esse linguajar, né? Então eu chego com adolescente, olha só, gente, a ansiedade, ela faz parte do adoecimento dos pensamentos. Então o seu pensamento também adoece. Nós pensamos toda hora, inclusive quando estamos dormindo, né? Que vem através dos sonhos, às vezes os sonhos malucos, com coisas que nós vivemos, gostaríamos de ter vivido, enfim. Vivaldo Freud explica. entende bem isso, né? E
Só que o pensamento ansiogênico que que compõe o transtorno de ansiedade, Valdo, ele tem um nome, que é o pensamento quente, né? Então imagina aquela brincadeira de criança que é batata quente, eu te dou, tu não queres, ela te dá e nós vamos passando um para o outro. Então o pensamento quente, ele te traz aquela coisa que você não quer e o seu corpo automaticamente reage, né? E você não tem este controle. É como você disse, na iminência do perigo, vem a taquicardia, vem a sudorese, e aí são inúmeros os sintomas, enjoos, tonturas, e aí pronto, eu tô morrendo, meu coração, eu tô passando mal. E isso me desencadeia, me leva a um comportamento disfuncional. Então, se você parar para pensar, quando você eu desenho essa tríade com eles conseguem perceber claramente que o comportamento é consequência de um pensamento adoecido. Aí você tem todo um processo de retroalimentação, né? Sim, com certeza. E aquela coisa, né? Eu digo que é como se tua cabeça fosse invadida pelos spams do computador. Sim. Né? Então, se teu computador não estiver bem protegido, chega aqueles spams. E é inclusive uma fala recorrente, né? Do ansioso exatamente. É o pensamento acelerado, né? Multidão de intrusivos, Então, são né? os pensamentos intrusivos, eles vêm. Então, assim, eu crio uma situação, um problema que ainda não aconteceu. Eu já crio um resultado e eu já crio um outro problema e já sofre antecipadamente. E aí eu cresço sempre um desfecho negativo. O ansioso, ele nunca vai pensar no positivo, nunca vai ser algo prazeroso. Sempre vai ser algo disfuncional, desagradável, que traz muita dor e sofrimento. É porque nós não temos domínio sobre o futuro, né? A gente, na verdade, a gente não tem domínio nem sobre o presente, né? Sim. Quanto mais sobre o futuro, né? Eu lembro de não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi na internet um post, uma foto. Se der, acho que eu até na edição vou colocar aqui, que é uma arte, né? Uma pintura. Um homem está na beira de um precipício onde tem tem água e tem uma mulher com um bebê no colo, levantando o bebê para quem está em cima salvar, e tem um idoso se afogando e ele está estendendo a mão para salvar o idoso. A leitura que se faz ali é: esse homem está tentando salvar o idoso e não a criança e nem a mulher que parece nos ser a esposa, né? Então a leitura que se faz ali é: esse homem está tentando se prender ao passado dele, está rejeitando o futuro, que é a criança, e desprezando o presente, que é a esposa. Então, esse posicionamento da vida da gente quanto ao presente, passado e futuro tem muito a ver com a depressão, tem muito a ver com a ansiedade, né? Como é que eu me comporto em relação ao meu futuro, como é que eu lido com as coisas do meu passado. Não é? O passado eu não posso mudar, né? Eu tenho que compreender que ele faz parte e agradecer porque ele me transformou no que eu sou hoje, né? E a partir do que eu sou hoje eu posso planejar um futuro, mas se vai dar certo. Se vai dar certo, se Não sabemos. É projeto. Nossa, dentro da própria psicologia eu projetei tanta coisa. Gente, eu ia ser psicóloga jurídica, né? Aí eu comecei atuando como psicóloga jurídica. De repente começou a bater no meu consultório, saúde mental, e eu, gente, e agora? Vamos sentar, vamos estudar, vamos fazer um novo. Alguma coisa tem para esse caminho, tá chegando até mim. É bem né? interessante. Você Então, DRH, gente. exatamente. Dizer, eu nunca vou Então, trabalhar com vamos- saúde mental, não dou conta. E eu sou louca da saúde mental. Vamos voltar então para essa questão da ansiedade. Quando eu penso, por exemplo, a gente falou desse imediatismo, né? Eu Sim, lembro sim. de um livro do Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre a tacocracia, que é o governo do rápido, né? Da taquilalia, da taquicardia, do tudo rápido, né? Do taque, que é a aceleração. É colocar o áudio em modo 2 para... Né? É você atender e ficar olhando para o azulzinho para ver se fica azul. E se ficar azul e o outro não responder, meu Deus Ô, do céu. desfeita. É uma angústia, né, incontrolável. Sim. Nós vivemos esse tempo e a gente achava, né, que esse tempo a gente já tinha vivido antes, né, quando veio o celular.
Porque antigamente tinha um fio prendendo o celular na parede, né? Hoje não tem mais fio, nós estamos mais presos do que antigamente, né? Porque agora ele está Porque lá. nós levamos com ele. Nós estamos Nós presos a portamos ele, né? para Nós estamos. compartilhar. Hoje nós falamos, você falou sobre prevenção, não é? Porque as pessoas falam muito de prevenção quando se pensa em prevenção contra o câncer do colo de útero, contra o câncer de mama, doença de um modo geral. Mas as pessoas pouco falam de prevenção no sentido do adoecimento, né, mental, da doença mental. É interessante como é que é difícil de pensar sobre isso. Isso é muito interessante que não só quem tem a predisposição, vamos dizer, genética, todos nós estamos sujeitos a ter um episódio ansiogênico a qualquer momento. E isso é porta de entrada para outros transtornos. Não sei se tem estudo já, mas deve ter, com certeza tem, que a pandemia trouxe um novo olhar, porque sempre se pensou nessa questão de ter um componente genético, né, das doenças, seja da ansiedade, sempre tem. Hoje a gente sabe que tem. A gente sabe que sempre teve, mas hoje parece que nasce uma categoria diferenciada diante dessa situação de caos mundial. Existe uma predisposição. Se vou desenvolver ou não, depende do ambiente que eu estou. Vamos pensar no tabagista? Sim. Né? Tem gente que vem com predisposição a CA. Tem gente que passa a vida inteira fumando, não tem CA. Tem gente que nunca fumou e desenvolve câncer. E tem gente que fuma e desenvolve. Sim. Tem a predisposição genética, né? E aí os fatores ambientais e do estilo de vida. Hoje o mundo está muito mais adoecido no que se refere à ansiedade, né? E aí quando você fala de uma coisa que vai puxando a outra, a gente caracteriza muito essa ansiedade que muito se fala da agitação. Mas tem ansiedade que ela anda colada com a depressão. Exatamente. Por quê? Você fica tão ansioso que você paralisa. Você não consegue nem ficar. Parece que tá pegando choquinho. E tem um detalhe, né? Você falou sobre a questão do cortisol. Ora, sim, o cortisol vai te deixar, né, num nível de estresse muito alto. E a depressão, ela tem como uma das suas causas a exposição excessiva por longo tempo ao estresse. Então, olha como quem vai... São casadas, eles não andam de mãos separadas. Porque antigamente se pensava muito assim, né? Não é que exista ansiedade e depressão caminhando junto. O que tem é a depressão bipolar. Mas às vezes pode ser a depressão bipolar, pode ser transtorno de humor bipolar, mas pode ser depressão. Sim, pode. E pode ser ansiedade caminhando juntas mesmo. Nós estávamos estudando um caso recentemente que era uma depressão psicótica. Sim, verdade. Com presença de episódios de delírios e de alucinação. Mas é uma depressão, não... Primeiro nós pensamos, será que é um comportamento esquizoide? E aí fomos estudar. Não, fechou numa depressão com sintomas psicóticos. Né? Então vai para muito além. E a gente precisa só estar atento, né? E falar, eu acho que a gente precisa falar muito realmente sobre isso. Porque assim como existem campanhas e campanhas, né, que a gente vê há muito tempo já sobre a prevenção do câncer, né, sobre várias, a gente precisa falar sobre isso, né, sobre a questão do envelhecimento, né, uma coisa importante, crianças ansiosas. A gente precisa falar sobre isso. Como a gente vai identificar? Eu já ouvi muitos pais dizendo, meu filho é ansioso, tem ansiedade. Eu não trabalho com crianças. Como é que chega lá contigo? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Chegou uma vez comigo uma criança, 8 anos de idade, com alguns sintomas de desatenção, uma avaliação neuropsicológica, onde salientava, né, uma sombra do espectro, enfim. E aí, quando eu fui trabalhar essa criança, a realidade dela era uma recém-separação dos pais, onde a mãe precisou mudar de estado e ele estava morando com o genitor. E assim, ele passou a receber muita cobrança. Então, você precisa fazer dieta, você está muito gordo, você precisa fazer uma atividade física, mas é uma atividade física com o personal que vem aqui, não é uma atividade física
coletivo, onde você vai brincar. Vai interagir, Você né? vai interagir. Nossa, você está falando muito rápido, você precisa de um fonoaudiólogo. Então a criança ela deixou de ser criança e passou apenas um objeto, digo que ela não vive, ela só vive em terapia. Virou uma máquina, né? Que Exatamente. tem que vir os Tá profissionais para regulando. ajustar É e uma regular. criança que o primeiro dia que ela chegou comigo, ela precisava fazer uma viagem e ela disse assim, eu não entro no avião, eu tenho medo do avião. Agora eu acho que todo avião vai cair. Tinha acontecido o acidente aéreo da Marília Mendonça, né? Sim. Então ele introjetou que todo e qualquer avião ia cair. Né? Então trabalhar essa criança foi um pouco complicado. Graças a Deus ela viajou, ela acabou de passar bastante dias passeando de avião por aí. Então assim, mas é todo um contexto. Você precisa compreender para além do que a criança só te traz, ela é só um sintoma. Com a criança eu só trabalho brincando. Mas eu tenho que entender que aquilo que ela me traz nas brincadeiras, nos lúdicos, é sintoma. Hoje, por exemplo, as crianças, os pais não sentam para brincar com os filhos. As crianças são escravas de tablet, de jogos, onde, eu juro que eu não entendo, tá? Que é, você joga sozinho, você constrói uns negócios, você mesmo destrói, você mesmo se mata, você mesmo... Então, assim, é uma velocidade e é uma habilidade na psicometria fina que meus olhos não conseguem acompanhar. E isso eles trazem dentro de si, essa própria aceleração. Então, eles não sabem brincar, eles não sabem esperar a sua vez. Eles não compartilham. Né? Aí chega eventos na escola, por exemplo, como festa junina, como apresentação de feiras culturais, eles não conseguem participar porque eles não conseguem conviver com os outros. Isso é muito comum. Eu tenho visto muito adolescente, eu não atendo criança também, mas tenho visto muito adolescente essa questão, né? Que você não tem um espaço para ser. Ah, porque reclama de tudo, não gosta de nada. Isso é ser adolescente. Sim. Uma criança, ela é agitada. E aí é como se houvesse uma tendência, um movimento de diagnosticar e não de olhar, né? Antigamente as crianças tinham mais espaço para brincar, as crianças podiam correr, podiam subir. Hoje não, né? Hoje os imóveis estão cada vez menores, né? Pega-se como exemplo o Manel Pinto, que enfim, eu acho lindo, sou apaixonada, nunca quero morar lá, mas acho lindo. Que foi dividido, alguns apartamentos foram divididos em vários kitnets. Então, assim, os espaços estão ficando cada vez menores. Essa criança não tem onde brincar. Aí, quando vira um adolescente, já não tem essa realidade. Aí você cria uma relação no cyberespaço. E aí a família geralmente está alienada dessa relação. Porque tem não é dark espaço, é um lugar onde os jovens conversam, eles que estiverem assistindo vão rir de eu não saber um negócio tão Sim. básico, que é o WhatsApp dos jovens do jogo. Onde eles conversam, onde eles trocam, onde eles criam relações, só que não tem o contato, né? Você faz um grande investimento em alguém que você não conhece e um dia a pessoa some, como eu já atendi adolescentes que o amigo sumiu. Tipo, não voltou nunca mais. E aí adolescente potencializa tudo, né? Longos 3 anos de amizade, a pessoa sumiu. Entendeu? Então não tá tendo esse diálogo, essa conversa, esse olhar pro indivíduo, que o adolescente é de queixa, a criança é de bagunça, correria, gritaria. Agora tem um detalhe, eu acho que existe um outro lado também que a gente precisa olhar, que talvez não seja a gente, né, que vai olhar, que vai ser a próxima Sim. geração, que é essa nova subjetividade, esse novo sujeito que nasce nesse momento, né, o famoso sujeito otaku, né, que antes era só aqueles que acompanhavam, né, os animes, os mangás Sim. japoneses, mas que acabou virando uma categoria de gente do espaço cibernético, né? Estamos aí com o metaverso chegando. Então, se a gente não tiver cuidado, né, de instruir e de entender que existe uma nova subjetividade, né, que precisa ser olhado também com esse olhar, a gente vai deixar essa geração ir embora sem ter ninguém para ter a linguagem dela dentro da realidade delas. Por exemplo, eu escutei há pouco tempo de uma mãe que perdeu um filho, né? E ela dizia assim, mas meu filho vivia dentro do quarto, ele era estudioso, ele era trabalhador, ele só não saía de dentro do quarto, que são os filhos do quarto que a gente Sim. chama, né? Sim. E esse rapaz decidiu ceifar a própria vida e quando se foi ver no computador dele, ele pesquisou, ele estudou por quase 1 ano de como cometer o ato, de como ele participava de grupos no
no mundo obscuro, né, da internet, e por aí vai. Então, por exemplo, eu já tive situações de atender um rapaz onde ele idealizou, porque ele precisava mostrar para os colegas que ele era viril, ele era macho, ele criou uma namorada, criou um perfil da namorada, né? Esse namoro durou 3 anos, que só existia no mundo dele, tá? E o namoro terminou porque a namorada terminou com ele. E ele adoeceu. Ou seja, ninguém consegue perceber que o adoecimento já vinha. Sim. Né? E aí você, quando chegam crianças nessa situação, eu sempre pergunto, ou adolescentes, eu digo com os adolescentes, no início da adolescência, eu pergunto, pai, mãe, o que vocês têm oportunizado para eles? O que vocês fazem aos finais de semana? Que atividades vocês fazem juntos? E volta em família que não come mais junto, que não senta, não se olha, não conversa. Né? Então, o olho no olho, ele está se extinguindo, o toque, ele está ficando para trás. E ainda tem um detalhe, né, André? Se essa família não se comunica nesse face to face, nesse olho a olho, e tão pouco usa os meios de comunicação que é dessa geração, aí vai ficar pior ainda. Exatamente. Né? A gente precisa, de alguma forma, criar essa estrutura para... Bom, como eu não tenho esse acesso, né, no quarto do meu filho, deixa eu conversar com ele, pelo menos pelo WhatsApp. Deixa eu tentar entrar nesse mundo dele. Deixa eu ir lá dentro do quarto e dizer, me ensina isso aqui, vamos tentar conversar, deixa eu ver como é que faz. Eu queria conversar contigo assim, como é que a gente entra nisso, né? Vamos assistir Vamos assistir. Tá gostando dessa série? Como é essa série? Me explica aí, eu quero assistir contigo. Diz, qual é o personagem que tu mais gosta? Né? Normalmente o personagem que eles se identificam estão falando deles. Fala dele. Exatamente. É porque aí você fala de uma coisa bem interessante, né? O entrar no quarto. E hoje em dia isso é muito raro. Né? Antigamente não tinha essa história de privacidade neste nível. Ninguém tinha chave de quarto, né? Deus o livre. Então, neste nível, era preciso que se criasse, claro, olhasse para o jovem, para a criança, como um indivíduo com direitos e deveres. Mas neste nível que você não acessa o quarto, você não sabe o que faz, o que gosta, o que assiste, né? É tudo ali envolto numa nuvem de mistério, e depois que a porta se fecha, é só se quem está do lado de dentro quiser. E quando a gente fala de criança e adolescente, são pessoas que não têm uma noção e uma percepção de mundo, não têm maturidade neurológica para fazer determinadas avaliações, para consumir determinados conteúdos. Às vezes aí não se sabe que tipo de grupo essa pessoa está inserida, né? Porque aí você vai ter a LNS, né? Autolesão não suicida, que é muito estimulada em grupos. Sim. Né? Muito, eles ficam se mostrando, eles ficam mostrando, né? Absurdamente. E isso é tão sério porque às vezes a família não está sabendo por que aquela criança está andando sempre com camisa manga comprida. E aí eu acho que seria interessante a gente deixar um recado, Ivaldo, para crianças que os pais já pegaram a primeira vez, ou adolescentes, o que eles fazem? Eles começam a automutilação em áreas que não são comuns de visualização. Abdômen, coxas, né, mais próxima aqui do quadril, a parte superior da coxa. Então, que pai e mãe possa fazer essa verificação, né? Ver o filho com pouca roupa, uma filha de calcinha e sutiã, vem cá, deixa eu ver, deixa eu olhar. Se tem um histórico, a gente tem que investigar. Tem até o meme, agora você falou do meme, né? Que publica-se na internet as coisas, então se tem uma placa, tem história. Sim, sim. Entendeu? Então, se já tem história, você tem que ficar atento. Você falaste isso e eu lembrei de uma criança que eu atendia com 5 anos de idade. E as primeiras autoagressões se iniciaram de uma forma muito sutil, né? Essa criança tinha um gato de estimação e quando ela entrava num quadro ansiogênico, ela irritava o gato para o gato feri-la. Olha só. É um escoamento, né? Exatamente. E que nunca foi percebido. Ela já chegou comigo no final da adolescência, mas nunca foi percebido que isso já vinha desde os 4, 5 anos de idade. E tem outra questão, Ivaldo, que infelizmente faz parte do consultório. E eu sempre digo, né, nós não estamos aqui nessa profissão à toa, nós também somos escolhidos por Deus, Sim. Somos capacitados. Eu estou dizendo isso porque eu escuto muito. Nossa, não, isso que minha filha está vivendo, que meu filho está vivendo é espiritual.
a negação, a não aceitação. E aquele adolescente está em sofrimento real. Né? Essa é uma das minhas lutas, né? Sim. Como pastor, como líder Sim, espiritual, né? Eu tenho muito esse cuidado de tratar dentro do meu espaço de atuação como pastor, de mostrar para as pessoas Sim. que a vida da gente ela é essa tríade, né? E é cíclica, A gente precisa né? entender que assim como um sintoma físico, uma dor do estômago, a pessoa manda logo ir num gastro, se a pessoa tem dor de cabeça, se a pessoa tem alguma alteração no corpo, manda procurar o médico e não sai expulsando o demônio da pessoa, né? Por que vai ficar expulsando o demônio se a pessoa está apresentando ali alguns sintomas que são psíquicos? E é uma tristeza, porque uma pessoa que está com depressão, por exemplo... Enquanto profissional, né? eu te digo que eu vou falar de mim, eu posso falar por mim. É desesperador, às vezes eu me sinto enxugando gelo. É difícil, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Né? Porque imagina eu que quando estou dentro do set terapêutico, eu sou psicólogo. Mas as pessoas que me procuram, elas sabem que eu sou pastor. Então, fazer essa desinstalação, essa separação das coisas, e a pessoa vir dizer para mim, não, porque o pastor lá na igreja disse que eu preciso, que é falta de fé, que é pecado, que é alguma coisa, e eu ter que não, né, com todo cuidado, ter que mostrar para essa pessoa aí, entra a neuropsicologia, ajuda muito a gente mostrar esse lado do funcionamento cerebral, da nossa circuitaria, da produção dos hormônios, onde é que a gente vai por aí fazendo, a gente tem que acabar fazendo uma psicoeducação constante. Não, a psicoeducação ela tem que fazer parte quando a gente atua em saúde mental, Evaldo. Da vida. Da vida. Não interessa se eu atuo com uma criança de 4, 5, 6 anos, se eu estou com um paciente com 60, 80 anos. Eu funciono dessa forma. A psicoeducação ela está presente. Porque eu estou trabalhando com pessoas mentalmente adoecidas. Eu não posso... Aquele discurso que me traz, será que ele é real? Com certeza. Então eu preciso ter esse olhar ampliado e eu só tenho isso ampliado quando eu chamo. Imagine uma pessoa que recebeu um diagnóstico, né, de um médico, do psiquiatra, que ela é borderline, né, limítrofe. Aí ela chega já com esse diagnóstico, mas ela não sabe nada sobre isso, ela não entende o que é isso. E aí quando você vai e explica, aí ela diz assim, o senhor acabou de me descrever. Sim. Olha só, né, a pessoa começa a entender aquilo. Sim. Porque simplesmente colocar um diagnóstico na cabeça de alguém sem fazer essa psicoeducação... Só fala, só joga. E limita. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela dizia assim, não, mas eu sou assim por causa do border. Não, mas eu sou assim por causa do border. Não é o border. Esquece. O border é uma circunstância na tua vida, não te define. Não é você, né? Não é você. O que é o sintoma e o que é você. Vamos esquecer o border e vamos olhar para você. Você não é o border. É o que acontece com mães, algumas mães, não vamos generalizar, mães, pais, de crianças com espectro autista. Sim. Existem vários tipos de mães que lidam com isso. Existem aquelas que quando recebe o diagnóstico de que o filho tem o autismo, ela fica feliz, entre aspas, lógico. Porque ela diz, não, meu filho é assim porque ele é autista. Aí ela começa a dizer para todo mundo, não, olha, ele é assim, não se preocupa não, é porque ele é autista. Ou seja, tirou dela a responsabilidade, a culpa, é porque ele é autista. Até porque é uma crença cristã, né, Evaldo? Que se o filho dá certo, é dos pais e da mãe. Se dá errado também. Exatamente. Em alguma medida, o pensamento cristão alimenta isso. E seu filho tem uma doença, um diagnóstico, já não é você. Já é de outra esfera, você já está isento de ser responsabilizado por aquilo. Assim como ninguém responsabiliza uma mãe de uma criança com câncer, ninguém responsabiliza uma mãe com um filho com diagnóstico de autismo. E quando a gente pensa, o tema é muito vasto, né? A gente Muito, vai ficar aqui... A gente ficaria aqui falando horas muito e horas vasto. e horas e horas. Mas eu e quero horas. voltar para a ansiedade, né? E a gente identifica, lógico, existem sintomas, porque hoje todo mundo diz que é ansioso e todo mundo diz que tem depressão.
Sim. Mas como diria uma das nossas professoras lá, depressão não é para quem quer, é para quem pode. Quem pode. Então, não é porque a pessoa está em algum momento agitada, muito ativa com determinada demanda, que essa pessoa está com uma ansiedade clínica. Sim. Ela pode, de fato, estar com sintomas, né, ansiosos, mas como resposta a uma demanda real. Né? E às vezes até alimentação, Evaldo. A pessoa passa o dia inteiro bebendo café. Açúcar. Guaraná, Coca-Cola, energético. Eu sofro de insônia. Não, bebê, você não sofre de insônia. O nome disso é consequência. Consequência. Não é insônia. Né? E às vezes as pessoas não se atentem. Eu te falo porque eu já vi muita gente assim, mas como assim? Não faz bem? Eu disse, você tá queixando de ansiedade. Né? Tá pegando fogo, tu tá jogando gasolina, não vai apagar, meu amigo. Com certeza. E não tem como a gente falar de ansiedade sem falar do estresse também, né? O estresse, a síndrome do pânico, não tem como a gente... Né, o transtorno de ansiedade generalizada, sim, né? sim. Isso aí que O transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, a síndrome do pânico, ela sempre tem como sintoma inicial o início nos transtornos de ansiedade normais. Sim. Normais, né? Enfim, né? Nos sintomas simples, é isso que eu te falei, no pensamento disfuncional. Começou o pensamento disfuncional, Evaldo, começou a trazer sofrimento. São os sintomas ocultos lá, né? Onde afeta, me dá ataque cardíaco, me dá sudorese, eu tenho a sensação que eu vou morrer. Gente, nós já precisamos socorrer um paciente no consultório, de levar para a emergência do hospital, que se via o coração dele batendo. E ele estava em uma franca crise de ansiedade. Eu tive que fazer um atendimento por telefone. Sim, com uma pessoa que estava tendo um ataque de pânico e ela dizia que tinha alguém pisando no peito, né? Sufocando que ela ia morrer. E aí eu tive que ficar aqui, preste atenção na minha voz, ouve o que eu estou te falando, me ouve, me escuta, né? Tentando trazer para a realidade, respira, vamos respirar comigo, vai. Aqueles movimentos que a gente faz, né? Sim, sim. Eu sempre digo que eu não tenho férias 100%, eu não me desligo. Porque o celular tem que estar o tempo Cuidado inteiro. com a ansiedade. Nossa, mas hoje em dia, graças a Deus, com as técnicas, com a vivência, isso, o autocontrole também. Com alguns adereços, muito útil, né? Que eu já estou sabendo. Então, assim, mas assim, por exemplo, se eu acompanho uma pessoa nessa situação, eu não posso te dizer, olha, meu amigo, é o seguinte, deixa pra ter crise só de segunda a sexta, de 8 às 18, né? Então, eu tenho responsabilidade. E essa pessoa, eu não quero ninguém dependente de mim. Eu quero te ensinar a caminhar sozinho com esses sintomas que você vai carregar o resto da vida, mas que você identifique esses sinais quando estão chegando e você mesmo possa ter o autocontrole. E você perceber que não dou conta de buscar uma ajuda. Mas eu ensino técnicas para que essa pessoa tenha o autocontrole e caminhe sozinha. Vamos pensar então aqui um pouco mais didaticamente, né? E falando para pessoas que são do senso comum. Sim, ok. Primeiro, o que é a ansiedade? Vamos lá. É uma resposta imunológica. Imunológica não, né? É uma resposta do organismo, do sistema nervoso central, natural de todo ser humano. A ansiedade patológica é quando eu tenho isso numa dosagem maior. Vamos pensar em peso, né? Sim. Tem gente que está ali com MC dentro do saudável e tem gente que está com sobrepeso 1, 2, 3, obesidade mórbida. Então, nós podemos pensar a ansiedade desta forma, ok? Nível de ansiedade normal, sinal, buzina, atravesso a rua, se eu conseguir me recompor, tão logo a situação tenha passado, ok. Se eu não consigo me recompor, se eu começo a perceber um aumento de prejuízo na minha vida, como assim? Dificuldade de conciliar sono, ganho de peso, porque muita gente tenta comer a ansiedade, Sim, né? Sim, perfeito. Ou perda exagerada, né? Também Ou perda exagerada de apetite, né? Quando você vê essa mudança de padrão, além dos sintomas que a Andrea já falou, é muito comum a pessoa ter corpo. Dermatite, acho que é assim, esse Sim. termo, né?
que empola Doenças tudo. de pele. Doenças de pele, gente, vai no dermatologista e gasta, e vai 1, e vai 2, e vai 3, e às vezes é ansiedade. Outro órgão também que traz muito isso, é muito interessante, é o sistema digestório, tanto o estômago como o intestino. Né? E a bexiga então, a bexiga também. Né? Então, assim, o organismo ele é um todo. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que parece que tem uma bola aqui na garganta. Exatamente. Eu não consigo comer porque Sim. tem uma bola aqui. Nossa, é uma bola que não desce, é uma bola de basquete. Né? Então, quando começam esses sintomas, quando eu te digo, você está na hora de você buscar uma ajuda. Taquicardia, sudorese, aquelas coisas, né? Você foi ao médico, não é nada. Você revirou tudo quanto é especialista. Eu já vi pessoas com refluxo. Tem, refluxo e é muito procurou comum. e foi atrás do gastro e não tinha nada do funcionamento. Ivaldo, não vamos longe. As doenças autoimunes, elas todas são de fundo emocional. Então, a reumatologia, ela anda de mãos dadas. Graças a Deus, hoje em dia, dentro da medicina, eu trabalho com muitos médicos, já existe esse olhar integrativo. Então, muitos profissionais não trabalham sem o acompanhamento do psicólogo. Hoje já se tem, né? Já hoje... se tem isso, né? Já se tem esse olhar, graças a Deus. Então, tá se vendo que não é aquela coisa, o corpo é uma coisa, a mente é outra, é tudo integrado, tudo funciona junto. E se não funcionar em sintonia, a orquestra não vai funcionar. Sim. Né? Então você começou a ter, por exemplo, a sofrer por antecipação por algo que ainda não começou. É aniversário do seu filho e essa criança começa a sofrer, já é hoje? Já é hoje? O bolo já está pronto? Já chegou? Já chegou? Você tem que olhar para isso, em que outros momentos isso comparece. Normalmente, quando eles vão crescendo mais um pouquinho, acontece véspera de prova. A famosa ansiedade de desempenho, né? Exatamente. Véspera de jogos. Tá chegando o Enem para isso, né? Exatamente. É véspera de provas, véspera de campeonatos. Você tem aí, eu trabalho com alguns adolescentes que são desportistas e eles têm um alto desempenho, mas chega na hora eles não conseguem, extravam, né? Então, mas eles já vêm demonstrando sintomas desde pequeno, desde muito cedo. E não custa olhar. Hoje em dia nós temos como aliados, a gente não pode também dizer que só a psicologia vai resolver tudo. Nós temos a meditação, nós temos o mindfulness, então assim, e outras técnicas que também ajudam a trazer um autoconhecimento. Eu sempre gosto de falar dessa rede de apoio, né? Sim, nós não podemos desconsiderar olha só. que uma pessoa que tem a sua fé, né? Sim. Isso não estou falando de fé certa ou errada, né, disso, mas que tem a sua fé. Exatamente, no que você acredita, que não me tem interessa, um grupo de mas que você amigos, acredita em alguma coisa. né, que tenha, de alguma forma, tem uma relação comprovado, social. né, cientificamente. Sim. Quem tem fé, seja ela qual for, vive mais e melhor. E responde melhor, inclusive, a tratamentos, né? Então, isso também é muito importante. Então, eu acho que é importante pensar isso nessa rede de apoio, né? Se tem alguém em quem você confia, né? Alguém que exerce algum tipo de autoridade sobre a sua vida, né? Um amigo meu fala de argumento de autoridade, né? Quando você pode dizer, cara, bora procurar ajuda, né? Você não está percebendo que essa sua ansiedade está demorando muito a passar, que não é uma ansiedade momentânea. Claro que para isso tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Ninguém vai sair carimbando ninguém, dando diagnóstico. E assim, gente, e é você aprender a conviver. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Mas eu aprendi, mas quando, né? Eu dizia lá na faculdade que a André era sutil como uma manada de rinocerontes. Oh, meu Deus! Mas agora ela não estava assim. Gente, e assim, tem jeito, eu posso resolver, vamos lá resolver. Eu não sofro pelo que eu não posso resolver mais. E tem situações que naturalmente elevam a sua ansiedade. Sim. Enem é uma delas. Sim. TCC é outra delas. Situações de mudança. Então, que as pessoas também tenham um olhar generoso consigo. Consigo, exatamente. É muito interessante. Muitas vezes o ansioso chega e ele já quer resolver o problema, né? Algumas pessoas não conhecem a diferença. O psicólogo não medica, né? O que a senhora pode me passar para ansiedade? Eu mesmo nada.
Assim, o que a gente pode construir para trabalhar com essa Sim, ansiedade? perfeito. Eu ando tão zen, Ivaldo, que pra você ter ideia, nós fomos para um congresso em Gramado. Essa aqui, como é que nós vamos chegar em Gramado? Ela foi num voo e eu fui no outro. Sim. Chegamos de madrugada em Sutilmente Porto ansiosa. Alegre, no mesmo horário. E essa aqui, como é? Não sei, calma, a gente vai chegar. Eu dizia, mas calma, a gente vai dar um Final jeito. dá tudo certo. Ô, professor! Era isso que eu dizia pra ela. Calma, no final vai dar tudo certo. Eu dizia, calma, Gente, eu sou de menina. roteiro, eu viajo, eu preciso de roteiro, eu preciso saber pra onde eu vou, que horas eu vou, como é que eu vou, como é que eu volto. Né? Mas também sutilmente ansiosa, eu faço uns picos de ansiedade, né? Estar aqui hoje foi um pico de ansiedade, né? Tem que se arrumar linda, porque, enfim, né? Temos que apresentar vários requisitos que acaba sendo cobrado da Sim. sociedade e até mesmo da gente, né? Então tem realmente isso. E foi Então divertidíssima tem essa solução. viagem. Tem solução. Eu sou um exemplo vivo disso. Vamos pensar nas causas, né? Assim, de modo bem simples para todo mundo entender. O que pode causar ansiedade? A gente sabe que tem um componente genético, já falamos sobre isso, que pode vir, mas também tem o centro familiar, né? Sim, O é ambiente familiar, multicausal, né? a falta de uma qualidade de vida. Eu sei que falar isso num país como o nosso, tão desigual, né? Quando a gente pensa naquela criança que foi negligenciada dos afetos paternos, maternos, negligenciada, inclusive, na questão realmente da alimentação, Sim. da boa educação. Tudo isso pode ser agentes, né, causadores, né, certeza. nexo de ansiedade. Né? Eu sempre brinco, Evaldo, como meu consultório fica ali nas areias, eu digo, meu querido, embaixo dessas árvores aqui, você não vai achar uva, não. Você vai achar embaixo da mangueira, você acha manga, né? Então tem esse fator ambiental, como a André falou, é multicausal, mas você é construído por toda a sua trajetória. Nós falamos português porque moramos no Brasil, falamos égua porque somos do Pará. Comemos açaí com farinha porque somos, né, da região norte. Há pouco atrás que tu falaste dos tracinhos do celular, né? Então imagina uma criança ou adolescente que tem todos os seus pedidos atendidos, satisfeitos a vida inteira. Quando ele chega na idade adulta, que os 2 tracinhos estão lá, mas a resposta não vem, eu começo a sofrer. Aí Então, baixa a tolerância à frustração. exatamente. Então eu tenho que olhar porque eu fui treinado para que a vida me desse respostas rápidas sempre. E vamos, Isso né? é um ambiente. E vamos ajudar no sentido de realmente prestar atenção nisso e quebrar o preconceito de procurar ajuda Sim. psicológica, psiquiátrica, porque as pessoas têm muito preconceito ainda, né? Sim. Então é fácil você ouvir alguém dizer, olha, o meu médico é muito bom. É fácil recomendar o médico, é fácil recomendar remédio. As pessoas receituam assim na cara dura, né? Como diz aí. Tipo, não, olha, eu tomei isso aqui, pode tomar que isso é bom. Toma um comprimido pra te ver. Mas tem medo quando se trata de uma questão mental, porque a pessoa fica sem jeito de dizer, olha, você não acha que está precisando procurar um psicólogo? Porque a outra vai logo responder, como? Não sou doida. Não sou louca, não sou doida, tá me chamando de doida? Então, eu vou repetir aqui o que eu falei, já gravei em outros programas, é uma frase que eu estou falando direto, que é uma frase do Chapolin. Eu acho que é o Chapolin, ainda não fui procurar saber. Bora ver. Do Chapolin, que aparece só o áudio dele, né? E o pessoal está usando no TikTok, está usando aí nos rios, né? E ela diz assim, ele diz, né? Como diz Marlon Brando, o importante não é saber, o importante é saber o telefone de quem sabe. Né? Então eu acho perfeito isso, porque se eu não sei lidar com aquilo, se eu vi que ultrapassou meus limites, eu como pastor, por exemplo, e aqui para os meus amigos, meus colegas pastores, se você no aconselhamento, se você numa orientação espiritual, você identificou que ali extrapolou o seu limite, aquela pessoa está realmente, de alguma forma, apresentando um comportamento que você não dá conta, use o argumento de autoridade naquele momento, né, com respeito àquela pessoa, e oriente. Que tal você procurar um psicólogo, né? Trazer informações para a igreja. A Andréa foi lá na minha igreja, nós fizemos lá,
né, uns trabalhos, eu dizia, aqui não é culto, hoje não é culto, hoje nós estamos ensinando a respeito de saúde mental, né, trazendo essa informação, porque aí você dá para essa pessoa outros subsídios para ela lidar com aquela dor que ela está sofrendo. Eu posso dar a minha orientação pastoral, beleza. Isso eu não vou descartar isso, eu vou oferecer isso, que eu dou conta. Mas se eu não dou conta, isso aqui não está dando conta, por que eu não procurar o telefone de quem sabe, né? Para indicar. Eu sempre digo, Ivaldo, que graças a Deus eu tenho pacientes de credos os mais variados. E eu sempre digo que eu não estou ali, não é Deus que a gente vai tratar, não é o seu Deus, não é o meu Deus. Eu respeito o seu e eu jamais entro nessa seara. Perfeito. Porque é o que dá suporte para aquela pessoa. Exatamente. Né? Eu vou sentar e estudar Com a certeza. religião daquela pessoa para ajudá-la, para fortalecê-la dentro daquela fé. É porque você não pode tirar, às vezes, que é o Não único, pode tirar, o único elemento não de sustentação existe daquela isso, pessoa não ali, existe né? isso. Os outros Né? Então dois isso é já isso é uma coisa muito importante. Eu lembro que um colega meu na faculdade veio oferecer para fazer o TCC antes de você, né? Antes a gente acertar de fazer. E olha o tema que ele queria. Diz, Deus é uma realidade ou apenas algo criado por nossa instância psíquica? Aí eu acolhi, né? Eu também não vou, não sou... Eu acolhi, disse, tá, mas então me fala, primeiro, qual é a proposta? O que é que você... Aí ele, não, eu disse, imagina então se a gente faz e diz, não, Deus não existe. Né? É só uma instância psíquica. E a pessoa diz, eu nunca cometi suicídio, porque eu penso que se eu cometer suicídio, Deus vai me castigar, eu não vou para o céu. Aí você tirou isso dela. E aí? Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E é o que eu acho que é algo importante a gente dizer, cada um no seu quadrado. no seu quadrado. Né? Ado, cada um no seu E quadrado. aceitar que são figuras de poder. Sim. Os representantes religiosos são figuras de poder para aqueles que estão ali. Né? Assim como a psicologia também é um lugar de poder, que a pessoa nos procura para contar suas intimidades e seus maiores sofrimentos. E assim como nós vamos encontrar na psicologia, na medicina, no Exatamente. direito, na religião, líderes incompetentes, líderes sem qualidade para fazer o seu trabalho, né? A gente vai encontrar isso. Então, mas não podemos generalizar. Imagina eu generalizar uma profissão, tipo, o direito, por exemplo. Todo advogado é enrolado por causa de um advogado que não me atendeu. Por causa de uma experiência pontual, né? Sim. A gente generalizar, fazer e não distinguir. A mesma coisa, a gente sabe que tem muitos líderes religiosos que estão cometendo atrocidades aí. Né? Em todas as religiões. Em todas as religiões. E aí a gente precisa só ter esse cuidado. Material né? humano tem Mexer essa com o ser humano predisposição. tem Gente, eu digo que quando a gente mexe com o humano, é uma caixinha de surpresas. Joseph Klimber. Gente, é o seguinte, do Joseph Klimber, né? Bom, o tempo já foi embora, né? E assim, quando a gente começa a conversar aqui com aquilo que a gente gosta, né? Porque eu sou fascinado por psicologia, eu amo psicologia, né? E eu não conheço nenhum psicólogo que não ame a sua profissão. Eu acho que é uma das profissões que os seus representantes mais amam, né? Assim, Apaixonados. são apaixonados. Eu sou apaixonado pela psicologia e conversar, a gente gasta tempo, aqui vai embora, esquece, né? Mas um dia nós vamos ter oportunidade de ter o programa ao vivo, aí a gente vai ficar conversando e ouvindo os ouvintes, mandando os nossos amigos aí, mandando também as suas perguntas, enfim. Mas a gente vai encerrar. Quero mais uma vez, Andréia, como é bom te rever, te reencontrar. Também. Elaine, como é bom encontrar você Muito obrigada e conhecer. pelo Nós não convite. tivemos muito tempo, né, no Sim, curso. na pós. Eu sempre fui muito acabado, já estou indo embora, eu chego e faltei que só. Correria. Enfim, a correria do dia a dia, né? Mas como é bom, muito obrigado, André, por ter vindo aqui com a gente, nos apoiar, porque nós estamos no início. Eu falei para o Manuel, e eu vou falar para vocês, né? Hoje nós estamos começando um projeto. Mas quando já tiver aí com milhões de acessos, eu vou chamar vocês de novo, né? Por favor, eu volto também, será um prazer. Então aqui virou uma casa para nós. Aqui é um sonho do meu coração de muitos anos. Sim. Muitos anos eu trabalho com comunicação, com rádio, televisão.
E agora eu estou dentro da minha casa aqui na Escola de Adoradores. Eu mesmo montei aqui isso aqui, né, com as minhas próprias mãos, eu e os meus assessores para assuntos aleatórios. Ai, gente, meu coração fica feliz de ver um amigo, um irmão tão querido realizando um sonho. É né? muito Isso bom, né? Então, Sim. gratidão, viu? Muito obrigado, Muito Deus abençoe obrigada, vocês. querido. Muito obrigada. Gente, eu sei que o conteúdo de hoje merecia, com certeza, muito mais tempo, né? Mas, se você também concorda comigo, aproveita, dá o like, compartilha, fala para muita gente a respeito desse canal, compartilha com muita gente que você sabe que precisa dessa atenção à saúde mental, fala com aqueles que você sabe que convive com alguém dentro de casa, que está precisando desse olhar. E a gente tem toda a responsabilidade de não ficar aqui. A gente ri, conversa, ri, brinca, mas o assunto é sério e a gente faz isso com muita responsabilidade. Então, ajuda a gente a mandar isso para muita gente, tá certo? Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, através do nosso canal no YouTube e também no Spotify, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.